Romagnoli, também aí do júri, vão ver que isso aqui é muito importante. Artigo 15, só para a gente entender. O artigo 15 do Código Penal, ele diz, eu vou pegar e abrir aqui para vocês o artigo 15, vocês podem abrir também, a gente acompanhar junto e explicar. É um artigo muito esquecido, e eu vejo direto promotor perder júri, porque o advogado sabe expor o artigo 15, como também eu vejo advogado deixando de ganhar o júri, inclusive comigo, quando ele não menciona o artigo 15. Olha lá o que diz, para a gente entender. O agente que, artigo 15 do Código Penal, o agente que voluntariamente, ou seja, vontade própria, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, o primeiro ponto é, esse artigo 15 aqui, ele nada mais é do que excluir a tentativa. Não está claro isso, mas a doutrina, a teoria, mostra que o artigo 15, quando ele diz o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, nós temos duas teses aqui e nós temos um ponto relevante. Quem está anotando, primeiro ponto. Qual é a natureza jurídica? Qual é a natureza jurídica do artigo 15? Excluir a tentativa. A natureza jurídica do artigo 15 é excluir a tentativa. Então, vejamos. Quem está no tribunal do júri sabe muito bem que no júri você julga crimes dolosos contra a vida consumados e crimes também tentados. Lembrando, crimes tentados, dolosos. Crimes consumados, dolosos, contra a vida. O que o artigo 15 faz aqui, ele faz o quê? Exclui a tentativa dolosa. Por quê? Porque a tentativa tem dolo no início. Tem dolo no início. Tem vontade de matar. Eu tenho vontade de tirar a vida do outro. Eu disparo a arma de fogo várias vezes, mas não consigo matar, porque a vítima foi socorrida. Eu esfaqueio ela no pescoço, no braço, mas ela é levada para o hospital e socorrida. Eu fiz voluntariamente, eu fiz o que eu queria para matar. Só não consegui por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quando eu falo em tentativa, a tentativa eu quero chegar no resultado final, mas não consigo por causa de terceiros, por causa de circunstância alheia. É algo involuntário. Atenção para a expressão. É algo involuntário. Agora, atenção aqui. Quando eu falo em desistência voluntária e arrependimento eficaz, o artigo diz voluntariamente. O que é voluntariamente? É quando eu, agente, paro a execução, impeço o resultado. Veja, eu de forma voluntária. Então, se eu estou diante de uma tentativa ou de uma desistência voluntária, o início é o mesmo. O início é um crime tentado. O início é eu quero matar, eu quero eliminar a vida dele. Só que a tentativa, eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não consigo. Já na desistência voluntária, o arrependimento eficaz é eu quero inicialmente, mas desisto, mas impeço o resultado. Então, eu estou mostrando teoricamente, de forma aqui bem assertiva, para você ver que a tentativa de homicídio e a desistência voluntária, aqui, ó, tentativa de homicídio e desistência voluntária e arrependimento eficaz estão na mesma linha, nascem idênticas, nascem igual. Só que o resultado é diferente.
Num, eu quero, mas não consigo. O outro, eu queria, mas não quero mais. Eu queria, mas não quero mais. E aí, pessoal, vamos lá, vou mostrar na prática agora. Eu estou te ilustrando como que pessoas se esquecem de mostrar essa tese no tribunal do júri e acaba que muitas pessoas perdem júri porque não conseguiram colocar essa visão, colocar a visão que é o agente queria, não conseguiu, desistiu, e aí, olha só, como que na prática é muito igual. Eu estou aqui com uma arma de fogo, disparo várias vezes, quero matar. Só que aí, percebam, eu disparo para matar a pessoa, eu acerto no peito, acerto no braço, enfim. E aí, eu olho e falo assim, não vou mais matar. Eu queria só assustá-la. Abaixo a arma, guardo a arma. Ela está ali viva ainda. Presta bastante atenção. O promotor de justiça vai ter que mostrar que uma arma de fogo é letal, que uma arma de fogo é instrumento para matar. Ficar martelando isso na cabeça do jurado. E o jurado vai tender, sim, a condenar na tentativa, porque ele vai falar, bom, uma pessoa que dispara arma de fogo contra outra, isso aqui é muito grave. Uma pessoa que dispara arma de fogo para matar, isso aqui realmente é uma intenção homicida. Porém, o artigo 15, ele fala que se o agente desiste voluntariamente, não é mais tentativa. Não é mais o crime de júri. Nesse caso, vai ser o quê? Vai ser um crime de lesão corporal, com pena muito pequena. Nossa, professor, mas que injustiça. Sim, é muito injusto. Mas é o que eu digo. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Existe o artigo 15 que manda você desclassificar. Eu sei que tem muito promotor, que tem muita gente que fala assim, mas é um absurdo aplicar o artigo 15, mas ele está ali. É a mesma coisa que falar que é um absurdo o 121A hoje, feminicídio, prevê uma pena de 20 a 40 anos. É muito grave, mas é o artigo, é a lei. Tem gente que não concorda. Como tem gente que não concorda com o artigo 15. É tudo legal, é tudo produzido pelo legislador. Então, a gente tem que aplicar. Só que tem muita gente que esquece de levantar essa tese, de falar isso, de mostrar o artigo 15, de citar o artigo 15. O artigo 15 é chamado, inclusive, pela doutrina de ponte de ouro. Anota o nome, ponte de ouro. É porque as pessoas hoje não estão lendo os clássicos. Eu tenho ali, né, um tanto de livros, são praticamente os livros que eu escrevi nessas duas prateleiras, aqui na parte, na frente, Manual de Criminologia, Vademecum, mas ali embaixo tem os clássicos. E aqueles clássicos ali, um deles é o do Roberto Lira, o outro do Francisco Assis Toledo, que diz sobre os princípios básicos do direito penal e fala muito sobre ponte de ouro. Está lá no artigo 15. E o artigo 15 você tem que explicar isso para os jurados. E quando você explica isso para os jurados, presta bastante atenção aqui no que eu vou mostrar para vocês. Tem também o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, na mesma linha da desistência voluntária, o arrependimento eficaz é quando o agente faz o quê? No arrependimento eficaz, atenção, ele dispara, por exemplo, 5 vezes. Tinha quantas munições? 5 munições. E aí ele acertou no braço, acertou na barriga, acertou no ombro, enfim. Só que aí a pessoa está ensanguentada ali. Se ela ficasse ali, ela morreria. O que o agente faz? Ele se arrepende, é voluntário, é pessoal, não é involuntário. Involuntário é tentativa, já falei, é voluntário. Ele pega a pessoa, leva para o hospital e socorre. Neste caso, eu estou falando também de uma lesão corporal. É uma ponte de ouro. Eu estou desclassificando um crime que era um crime
de homicídio tentado, pode ser uma pena de 2 a 30 diminuída, 6 a 20 diminuída, enfim, um feminicídio 20 a 40 diminuída, que eu vou passar por uma lesão corporal do 129, pena muito menor. Em muitos casos, você que é advogado vai conseguir fazer com que o seu cliente saia do júri com uma domiciliar, uma tornozeleira eletrônica, uma pena menor que 8 anos. Se não tiver regime adequado, ele vai para domiciliar, você sabe disso. Olha a ponte de ouro. Quanto vale essa informação que eu estou dando para vocês aqui de forma gratuita? Quanto vale essa informação de júri que eu vejo no dia a dia? Que se você consegue tirar de uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal, de um caso que o cara deu disparo de arma de fogo, esfaqueou, levou para o hospital, enfim, parou a execução, ele sai de um crime que ele ficaria preso um bom tempo, sairia algemado, tema 1068 do STF, execução provisória da pena. Já falei isso em muitos cursos, inclusive no curso meu de Tribunal do Júri, eu falo muito sobre esse tema, dentre outras questões, trabalho desde o inquérito até o plenário do júri, isso é muito importante, o cara sai preso, execução provisória. Numa situação dessa, não tem como executar provisoriamente a pena, porque você desclassificou de um crime de homicídio tentado para um crime de lesão corporal. Quanto vale essa informação? O seu cliente matou e o seu cliente sai com a pena pequena, uma pena que vai ser executada na domiciliar. Por quê? Porque se não tem regime semiaberto, que é coluna agrícola, vai para o aberto. Se não tem aberto, que é casa do albergado, vai para domiciliar. Ele sai com uma tornozeleira. E aí, pessoal, atenção aqui, muita gente fala assim, nossa, mas deixa eu pensar uma coisa aqui, professor. E quando acontece isso na prática, como é que o promotor se prepara? Vou falar dos dois aqui, tanto o promotor quanto o advogado. O promotor de justiça, ele tem que antecipar essa tese. Eu falo isso muito no curso meu do Tribunal do Júri. O promotor, ele tem que antecipar essa tese por uma razão simples. O promotor tem que antecipar essa tese, porque se ele não falar, na fala dele, que é quem inaugura o júri, eu como promotor sou eu que abro o júri. Se eu não falar isso, não explicar o que é o artigo 15, falar que não está presente, mostrar que não foi voluntário, que foi porque terceiro socorreu, porque a ambulância chegou ali, porque a pessoa se escondeu, porque a pessoa foi socorrida por terceiros, ou seja, mostrar que não foi alheio. Se eu não mostrar isso, o advogado começar falando disso de forma nova na fala dele, os jurados vão pensar, ué, o promotor não falou isso por quê? Ué, o promotor se esqueceu disso? Já que o promotor quis esconder essa tese de mim? Será que o promotor quis esconder isso? Aí eu tenho que voltar na réplica para explicar. E ele vai na tréplica de novo falar por último. Aí ele falou 2 vezes do artigo 15, e eu falei uma vez. Eu tenho que falar de forma antecipada, explicar o porquê que não está presente o artigo 15. Falar que não foi porque ele desistiu, foi porque a vítima se escondeu, porque terceiro impediu, porque terceiro empurrou ele, porque ele achou que a vítima estava morta. Eu tenho que explicar isso. Agora, a defesa, atenção, a defesa, pessoal, esse ano, eu estava fazendo as contas, esse ano eu fiz 72 júris, eu faço 2 júris por semana. Eu fiz uma conta por baixo, porque eu fiz só na comarca que eu trabalho, que é Sabará, mas eu faço júri em outras comarcas também. E eu estava fazendo um retrospecto dos júris que eu fiz esse ano, desses 72 júris, experiência, né? Pouquíssimos casos de tentativa, o advogado levantou o artigo 15. E aí, eu olho muito, pessoal, para o advogado que está lá falando, né? Eu fico assim pensando, será que... Eu começo a analisar, como que eu analiso o advogado? Eu analiso ele no início, quando a gente está começando a interrogar o acusado, ouviu testemunhas anteriormente, eu fico vendo se ele tem experiência, se ele não tem. E aí, muitas vezes, eu falo assim, bom, esse advogado aqui, ele não vai falar nada de artigo 15. Ele vai ficar tentando falar que não tem prova, vai ficar falando que o MP investiga mal, que a defesa é melhor, aquelas coisas de júri. Aí, eu faço a minha apresentação prévia, a que eu inauguro, né? Eu começo falando, eu falo ela
sempre atento, vendo se ele vai apartear, não vai. E aí, quando eu vejo que é um advogado que não conhece muito o júri, eu nem entro no artigo 15. Apesar de ser a única tese cabível. Não me antecipo. E aí, eu espero ele ir falar. Na fala dele, eu fico assim, bom, se ele falar do artigo 15, eu vou apartear. Pasmem! A maioria nem sabe do artigo 15. Aí você fala, não tem como. Aí o promotor vai ganhar esse júri, por quê? Fica aquele advogado falando que não tem prova, mandando absolver, falando que as pessoas que trabalharam lá trabalharam mal. O jurado está cansado disso. E aí perde o júri, que ele poderia levantar o artigo 15, que eu fico pensando assim, nossa, ele falar o artigo 15 agora, me derruba. E não fala, não explica. Fica só batendo em prova de processo. O jurado não olha, não fica olhando para a prova, pessoal. Atenção, o jurado não está nem aí para a prova. O jurado está aí para que você fala. Se você falar da prova, interpretar a prova de forma eloquente, ele vai acreditar em você. Se você ficar lendo prova para ele, lendo, ele vai dormir, vai ficar pedindo café para o oficial de justiça para ele dormir. Então, você tem que saber mostrar prova. Você tem que saber explicar para o jurado, falar para ele de forma didática, filtrada, assertiva, sobre as provas do processo. Explicar o que você entende dessas provas. Então, você tem que saber ser claro para o jurado. Como também, quando eu vejo que é um advogado experiente, ou a maioria dos júris, esse ano, eu perdi pouquíssimos júris, foram 2 ou 3 júris que eu perdi, que realmente eu sustentei o que eu queria e perdi, ou seja, ou absolveu, ou decotou qualificadora. E pasmem vocês de novo, foi com aluno, aluna. Foi com 2, foi com alunos, homens, e 1 com aluna. E aí eu fico vendo, né? Tem aluno que está vendo minhas aulas do júri, tem aluno que está vendo minhas aulas do Instagram, está usando contra mim, né? E aí, né, aquele negócio, feitiço vira contra o feiticeiro, né? E aí usando isso contra mim e acaba ganhando o júri. E nesses 2 júris, um deles foi envolvendo esse artigo 15. Eu vi que, o senhor está falando, quando o aluno eu vejo que conhece, quando é pessoa que eu já dei aula, quando é pessoa que eu vejo que tem experiência, aí eu já antecipo a tese do artigo 15. Eu já falo, explico, eu mostro falando o seguinte, não teve ato voluntário do agente, foi algo involuntário, foi por circunstâncias alheias, não tem desistência, porque terceiro impediu, porque terceiro socorreu, porque ele se escondeu. Eu fico mostrando sempre atos externos. Porque se ficar com ato voluntário, ato interno, acaba, então, que a pessoa ela vai ter o artigo 15, se ela mesma desistiu, é o artigo 15 que diz voluntariamente, aí desclassifica e responde por uma lesão corporal. E se não tiver acertado a pessoa, e foi por meio de arma de fogo, responde com disparo de arma de fogo. Olha que tese maravilhosa! Disparo de arma de fogo. Artigo 15 da Lei 10.826 de 2003, disparo de arma de fogo. Aí a pessoa vai responder por quê? Por quase nada, pena irrisória. Pena, enfim, que cabem inúmeros benefícios penais. Se acertou, que é a tentativa chamada de vermelha ou cruenta, lesão corporal. Se é a tentativa branca, que é aquela que não acerta por meio de arma de fogo, responde apenas por disparo de arma de fogo. Olha só como que é favorável a tese do artigo 15. É a tese mais complexa, porque tem que saber explicar ela. Primeiro ponto é saber explicar. Segundo ponto é quesitação. Eu ainda vou falar. Mas presta atenção aqui. Nesse primeiro ponto que eu estou mostrando para vocês, que é saber explicar, vocês têm que dar exemplo. Eu falo muito isso no nosso curso lá do Tribunal do Júri. Anota a expressão storytelling, contar histórias. Não é história da carochinha, não. É contar histórias práticas. É contar histórias que a pessoa pensa e fala assim, bom, realmente isso que ele está falando eu já vivenciei, eu já vi. Você tem que saber contar de forma clara
o que aconteceu no júri ou no julgamento que você está fazendo ali. Já perceberam que muitos grandes tribunos, advogados, que vão no Supremo Tribunal Federal, e eles se dão bem lá, porque eles falam assim: eu me recordo, ministro, de uma história, eu me recordo dos meus tempos de menino, eu me recordo da minha adolescência, eu me recordo quando tomamos um cafezinho. Vocês já viram isso? Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal ele está sendo aqui citado por um advogado como um Cacai da vida, ou como um Pier Paolo, esse advogado aí, criminalista extremamente eloquente, que trabalha na área de lavagem de dinheiro. Nós temos inúmeros grandes advogados, grandes tribunos no Brasil. Todos eles têm algo em comum: saber contar histórias. E hoje as pessoas não sabem mais contar isso. Falar dos tempos de menino, quando eu estava jantando com fulano de tal, foi dito que isso conecta o ministro, isso conecta o advogado com o juiz, com o jurado. Então, eu, como promotor de justiça, eu falo muito de júris que eu já vivenciei lá em Peçanha, na comarca de Peçanha, do interior de Minas. Você tem que saber conectar, contando uma história. Não é história mentirosa, não é história de terceiros, não é contar fofoca, não é, enfim, nada disso. É algo que possa ter conexão com o caso que você está julgando. E aí isso gera atenção. Quando você tem a atenção do ministro, do jurado, da pessoa com storytelling, você pode agora colocar sua tese em cima, porque ele está ouvindo. Você coloca agora a tese jurídica, o arcabouço jurídico, a argumentação jurídica. Aí agora ele está ouvindo você. E depois você pede. Aí ele está quase já dando o voto sim para você, ou não para você, ou absolvendo ou condenando. Então, o que eu tenho visto hoje é que as pessoas não estão mais contando algo que conecta. Tem aquele filme muito famoso, que é o filme do Forrest Gump, o contador de histórias, que ele conta histórias que ele vivenciou. É um filme de 3 horas e alguma coisa, e um filme que passa voando. Por quê? Porque o cara é um contador de histórias. Você já viu que você gosta, às vezes, de sentar com pessoas em um bar, no restaurante, ou até mesmo em casa, e as horas voam? Por quê? Porque a pessoa sabe contar boas histórias. Todo mundo gosta disso. Então, eu explico muito isso lá no plenário do júri, lá no curso do Tribunal do Júri, que você tem que saber contar a história. E aí você conecta contando história. E aí você, então, contou uma história ilustrativa, falando: ora, como que uma pessoa que tem 5 disparos dá apenas 2 e guarda a arma? Como que ela queria matar? Aí, se você já vivenciou um júri anterior ou já viu algo semelhante, você conta. Ora, teve um caso que aconteceu isso, isso, isso. Ou você mostra, ora, uma pessoa que está com uma faca e dá uma facada no braço, ou dá uma facada no abdômen e depois para. Ela não queria terminar de matar, porque ela parou, a pessoa estava viva. Ela largou a faca, ficou assustada. Quem aí nunca vivenciou uma discussão em que uma pessoa faz um ato impensado e acaba dando uma facada a alguém? Atenção, não estou falando para absolver. Estou falando para adequar a conduta a um ato de lesão corporal. Hoje estão juntos, hoje estão vivendo juntos, hoje estão, enfim, apesar do fato de ter acontecido há 5 anos atrás, eles estão morando juntos. O homem agora aceitou Jesus, por exemplo. O homem agora vai para a igreja. Quantos aí não viram pessoas que realizam milagres, vão para a igreja, vão para alguma instituição, começam a ajudar pessoas e se, enfim, restauram? Então, você tem que saber contar, porque às vezes tem um jurado ali que já vivenciou isso. Então, explicar o artigo 15 é explicar mostrando com história e exemplo. E aí vem aqui o segundo ponto. Antes de falar o segundo ponto, tá tudo certo aí, pessoal? Segundo ponto, para vocês saberem como quesitar isso no júri, vai apresentar para a juíza, para o juiz e para os jurados? Pode escrever aí. Todo mundo vendo aí a aula. Pode, quem quiser escrever, estou gostando da aula, a aula está boa.
Quero que vocês escrevam aí como é que está a aula. Ah, bom demais. Excelente, pessoal. Então, vocês estão gostando da aula, né? Aí, vou tirar a foto aqui da turma. Beleza. Pessoal, a Thaís, olha só a Thaís e o Vanderlei que estão gostando da aula. O resto aí tá só vendo. Ah, beleza. Celular, LG, tá aí. Excelente aula, obrigado. Pode escrever aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí também, pode escrever aí no chat. Ótimo, isso mesmo. Trabalhando e ouvindo aula, ótimo. Olha só, vamos lá então. Ah, Gilmar, valeu, Gilmar, João Carlos, ótimo. Beleza. Pessoal, quesitação. Valeu, Adriano. Vamos escrevendo aí. Obrigado, pessoal. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Vamos, então, agora trabalhar o ponto que é o ponto envolvendo a quesitação disso daí. Muita gente, às vezes, sabe explicar, sabe levantar a tese no júri. E aí, claro, pessoal, o promotor de justiça, ele não vai ficar te ensinando sobre júri. Ele não vai ficar te ensinando sobre quesitação. O promotor não vai ficar falando sobre quesito. Se o quesito veio para você e a juíza não colocou a tese da desistência voluntária de forma específica, ela colocou só a tentativa, o promotor não vai falar nada. Explico eu. Vamos lá. Quais são os quesitos do júri? Materialidade, autoria, absolvição, qualificadoras, assim? Então, ó, materialidade, autoria. Aí, o terceiro quesito, muita gente coloca assim, bom, assim agindo, o fulano de tal, por meio de disparo de arma de fogo, por meio de facadas, assim agindo, iniciou um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele? Se responder sim, está falando que é um crime tentado. Perfeito? Vai passar a tese do MP. Crime tentado. Se responder não, está desclassificando por uma lesão corporal ou por um disparo de arma de fogo. A tese da tentativa é essa, é nesse quesito. Assim agindo, iniciou um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele? Alheias. Ah, professor, se eu explicar que é desistência voluntária, eles têm que votar não aqui, né? Perfeito. Tem que votar não aqui. Você vai ter que explicar que nessa tese você quer que vota o não. Porém, atenção máxima você que assistiu a aula até agora. A doutrina, a jurisprudência, ela diz que se a defesa quiser votar a tese da desistência voluntária do artigo 15, que é a tese única da defesa, e colocar isso antes da tentativa, colocar, por exemplo, o agente, assim agindo, voluntariamente, desistiu de prosseguir na execução, se votar sim, está votando a desistência voluntária, o arrependimento eficaz. Concorda? Está votando sim a sua tese. Esse jeito é o melhor jeito de votar o artigo 15. Porque aí fica claro para o jurado. Está falando o seguinte: o agente disparou, sim. O agente esfaqueou, sim. O agente fez tudo o que queria. Fez, está lá. Mas ele voluntariamente desistiu? Sim. Desclassificou muito mais fácil. Está votando sim materialidade, sim autoria, você não discute a autoria, você fala que realmente foi ele que esfaqueou, foi ele que disparou, não está discutindo. E sim, de novo, é muito mais fácil o jurado votar na onda, sim, 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 do que votar sim, sim, não. Porque para você votar tentativa desclassificando, você tem que votar agora não. Iniciou a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade,
Se você quiser a desistência aqui, vai falar não. Se for tentativa, é sim. Agora, se você coloca, sem ser dessa forma, do crime tentado, você tira isso, e você coloca, não, juiz-presidente, eu quero que coloque a tese expressa do artigo 15, que é, assim agindo, ele desistiu de prosseguir na execução, eu quero que coloque essa tese. Se botar sim, desclassifica. É mais fácil. E eu não vejo advogado fazer isso. E agora eu vou falar, tá? Dos 72 júris que eu fiz esse ano, nenhum pediu isso. E olha que eu fiz muita tentativa. Então, imaginem como que os advogados estão se esquecendo, pessoas boas, de quesitar a tese específica do artigo 15. Porque a jurisprudência e a doutrina dizem que quando você tem uma tese específica, quando você tem uma tese única, ela deve ser quesitada, porque é ampla defesa. O Tribunal do Júri vigora no artigo 5º da Constituição Federal, ampla defesa. Aliás, falei errado. Plenitude de defesa. Plenitude de defesa. É mais do que ampla defesa. É plenitude. Ampla defesa é normal. O artigo 5º fala plenitude de defesa. Então, se você está no Tribunal do Júri e está pedindo para quesitar a sua tese única e exclusiva, que é a desclassificação, que é o artigo 15, você tem que pedir para colocar ele expresso igual você está. Igual você está citando. Igual no artigo 15. Se for arrependimento eficaz, falar que impediu. Se for desistência voluntária, falar que desistiu. Tem que fazer isso. Só que as pessoas se esquecem. Deixa a tese da tentativa. A tese da tentativa vai ser sim, sim, sim. Às vezes acontece, né? Se explicar muito bem, é para votar que não, é desistência e tal. Mas é mais difícil. Então, o que eu tenho visto muito de júri são advogados e advogadas que não sabem quesitar isso. E aí perdem um júri que às vezes estava ganho, porque ele explicou bem, teve storytelling, mostrou a desistência, mas na hora do quesito, deixou da tentativa. Aí tem que explicar, tem que votar não, e em vez de sim. Se coloca o 15, tem que votar sim. Então, olha só, pessoal comentando aí, né? Então, que a gente vê que os advogados ficam com medo. Porque você imagina, tem um promotor de justiça experiente do outro lado. A maioria dos promotores de juízo são promotores experientes. E aí tem um juiz lá, que é o juiz-presidente, que, enfim, praticamente segue o que está na lei. A lei manda colocar materialidade, autoria, tese de desclassificação, tentativa, ou se não for, absolvição, depois qualificadora. Não vai ficar dando sopa para advogado. A advogada de júri tem que ter presença. Presença. E eu tenho visto que os advogados não têm tido presença no júri. Tem alguns que têm, claro, mas aí são poucos. O que eu quero fazer aqui com vocês é formar pessoas, tanto da área da acusação, promotores de justiça, como advogados, criminalistas de forma genérica, por excelência, para mostrar para vocês, cada segunda-feira, uma forma de atuar de forma que você consiga ser claro no plenário do júri, nas suas teses. Você tem que se impor. Eu falo muito sobre vestimenta, eu falo muito sobre como falar em público, eu falo muito sobre isso. Só que aqui eu estou mostrando para vocês, nesse específico momento de aula de segunda-feira, algo que é um microcosmo dentro de um macrocosmo, né, de uma macroideia de direito penal, de processo penal, de criminologia e de tribunal do júri. Então, aqui, pessoal, é uma coisa específica que eu estou querendo mostrar para vocês toda segunda-feira. Espero que tenha ficado claro. Vocês aí que tiveram uma dúvida, pode colocar aí. Antes de você sair também, algumas pessoas me pediram, e toda aula, toda dica que eu dou, muita gente fala, professor, eu queria aprofundar mais, eu queria trabalhar mais essas questões de júri, eu queria trabalhar mais essas questões de direito penal. Eu vou pedir para vocês aí, quem quiser, pedir para o Lucas colocar o link do curso completo de júri. Tem um curso completo de júri do inquérito ao plenário, com 15 horas de aula, tanto aula prática como teórica, igual a aula que eu estou dando aqui para vocês. Ainda está com um preço de Black Friday, que eu deixei até o final do ano,
O Lucas coloca aí para vocês o link. Também tem a minha apostila que eu postei ontem à noite. Eu atualizei minha apostila de penal. A apostila de penal onde eu trabalho, parte geral e parte especial completa. Quem tiver interesse na minha apostila, eu atualizei ontem. Então, se você clicar no link que o Lucas vai colocar aí no chat agora, ou então ir lá no meu link na bio, que também tem, vai ficar por 24 horas o preço da apostila também de Black Friday, mas vai mudar esse preço. Ela está, se não me engano, R$40 a apostila, bem em conta. Vou aumentar ela para R$70 a partir das 24 horas, porque eu atualizei ela. Então, se você pegar essa apostila hoje, já está atualizada com o preço de R$40. Se passar, está atualizada também, mas com preço de R$70. Está no meu story do Instagram, ou também aqui o curso, o link. E, se você quiser, isso que eu falei para vocês é de julho, cada segunda-feira eu vou dar aula de alguma coisa. Semana que vem, provavelmente, vai ser de direito penal, na outra semana de processo penal, na outra semana de criminologia. Quem quiser aprofundar comigo, está aqui o curso 12 de R$ 69,70, curso completo de Tribunal do Júri. Lembrando que quem adquire esse curso também tem no grupo a possibilidade de tirar dicas comigo, dicas com o professor. Eu estou no grupo também e pode mandar perguntas para mim, todas, claro, hipotéticas, perguntando sobre temas de júri, sobre, enfim, posicionamento, jurisprudências. Eu estou lá no grupo para quem compra esse curso Júri Sem Segredos. Também está aí o link do curso e está a apostila também que o Lucas colocou para vocês. R$49. 10, né, de R$4,90. Isso aí praticamente de graça a apostila, né? Mas a gente vai aumentar para R$70 após essas 24 horas, porque eu atualizei ela ontem à noite. Atualizei com todas as leis de 2025, inclusive com uma lei agora de 2025, dezembro, que está lá na apostila. Ah, professor, já comprei a apostila. Eu mando, isso é você falar comigo também, ou com o Lucas, que a gente manda a atualização gratuitamente. Todo mundo que compra essa apostila recebe a atualização gratuita, ok? Então, o link está aí, e o link do curso também está aí em cima. Vou ficar muito feliz de ser seu professor nesse curso de júri. A apostila ela é virtual, isso é você pegar ela e já receber imediatamente. E quem tiver qualquer dúvida, pode mandar aí no chat para a gente tirar, solucionar as dúvidas de vocês. Toda segunda-feira estaremos aqui. Toda segunda-feira, praticamente quase uma hora de aula voltado para um tema específico que você não encontra nos livros, ou encontra, mas de forma muito complexa. O que eu faço aqui é torná-la mais didática, é torná-la mais clara para você, a teoria, a forma de explicar. Enfim, são 20 anos fazendo isso, eu tenho mais do que a obrigação de passar para vocês aqui essa carreira, essa estrada de forma filtrada, aquilo que vocês precisam aprender, aquilo que vocês precisam saber. Então, pessoal, está aí, aqueles que já me perguntaram, obrigado, show de bola, professor. Obrigado pelos parabéns aí. Obrigado aí, Gilmar, pelas palavras carinhosas. Gilmar, obrigado. Amém. Amém. Ah, minha filha está crescendo. Helena está com 11 anos, crescendo bem, está maravilhosa também. Obrigado pelas palavras. E, pessoal, obrigado, Zaquel. Sobre as dúvidas aí, vocês podem mandar aqui no chat, ou pode abrir também, se quiser, pode abrir o vídeo aí, perguntar para mim, estou aqui, vou para respostas também. E o curso, muita gente está perguntando, o curso está no link na bio e está também aqui no chat, tá, pessoal? Está no chat aí, e a apostila com esse preço especial é só hoje. De ontem para hoje, né? 24 horas de ontem para hoje, depois vai aumentar para R$70. Com a atualização até dezembro de 2025, ou seja, agora, atualizei ontem. Então, isso é você aí pegar o link que está aqui no chat ou na bio. Vamos lá, alguma dúvida? Essas aulas depois sobem no curso? Essas aulas todas sobem. Sobem sim. Você já está no curso lá, Vanderlei? Se você já tiver o curso lá, depende como que você comprou o curso, tem bônus, tem um curso só de estudo de casos concretos, né, que eu faço. Então, assim, o curso tem vários bônus. Se você quiser, depois chama o Lucas aí, que ele te fala sobre os bônus do curso.
Talvez você quer a apostila. Quem compra o curso ganha a apostila, tá? Quem compra o curso que está acima, esse curso aí de júri, voltado para júri, específico, do inquérito ao plenário, passando por tudo, ou seja, passando por como fazer um boletim de ocorrência, o que eu tenho que ficar atento como advogado, o que eu tenho que falar numa audiência de instrução e julgamento, como que eu acompanho o inquérito policial, como que eu acompanho um julgamento, como é que eu faço tudo isso, eu explico nesse curso. E nesse curso, você também tem um bônus. Pode ser o bônus de você receber a apostila, tem um bônus também de você conseguir ter o acesso a todos os júris que eu entendo que são viáveis e possíveis de acontecer. Toda semana eu subo 2 estudos de casos concretos no curso de estudo de casos concretos. Então, se você tem um curso completo, você tem um bônus para adquirir esse curso de estudo de casos concretos. Posso falar com o Lucas também, Vanderlei, para você aí adquirir dessa forma. Aí você conversa com o Lucas aí o que você quer. Mas o preço é esse daí até virada do ano, porque a gente está mantendo o preço de Black Friday, que algumas pessoas pediram, porque muitos aí recebem 13º agora em dezembro, muitos recebem aí pagamento agora em dezembro, então pediram para segurar, então a gente está segurando. Então você que está aqui nessa aula, claro, né, também vai conseguir pegar esse preço. Aí, acesso vitalício. Fala com o Lucas aí, Vanderlei. Você que está no juro aí, vai gostar muito. Alguma dúvida mais aí, pessoal? Adriana, Brenda, Daniel está aí ainda, vizinho meu, Evelyn, Gilmar, Isaquel, João Carlos, Juliana, Kellen, Luiz Barros, Rafael, Thaís, Vanderlei. Muito obrigado por ficarem até agora no final. Se não tiverem nenhuma dúvida, estou saindo. Se tiverem, manda aqui para mim. Grande abraço, Daniel. Pode falar, Kelly. Valeu, Daniel. Boa semana aí. Deus te abençoe. Depois a gente encontra aí na academia do prédio. Isso aí. Cadê quem quer perguntar? Deixa eu abrir a fila aqui. Pode perguntar, Kelly. Você abriu aí? Cadê você? Você quer perguntar? Pode perguntar. Sem querer, doutor. Eu apertei aqui sem querer. Oi, Kelly. Pode falar se você quiser abrir o vídeo. Ah, você não queria perguntar, não? Foi sem querer? Ah, então tá. Ia ser um prazer responder aí, se tivesse alguma dúvida. Ah. Pessoal, então, olha só. Se não tem nenhuma dúvida, termino aqui falando com vocês. Toda segunda-feira eu vou trazer um tema de excelência, um tema para formar criminalistas com excelência, ou seja, pessoas que querem atuar na prática sem medo, atuar na prática de forma posicionada, firme e saber como explicar as teorias, quais são as mais relevantes, tanto na área do júri, que é o que eu falei hoje, tanto na área do processo penal, da criminologia, enfim, da forma de se relacionar com autoridades e assim por diante. É prática com teoria, com quem tem aí, enfim, anos de experiência. E se vocês quiserem, encerro aqui falando, ter mais contato comigo, o curso do Tribunal do Júri te coloca no grupo, onde eu estou lá com inúmeros alunos e alunas que assistem essas aulas. São aulas atuais, são aulas que toda semana tem algo que eu subo lá para vocês de atualização. As aulas são atualizadas. Essas aulas que eu dou aqui, ou as imersões que eu faço, elas ficam disponíveis. Só é você pedir para o Lucas. Já fiz várias imersões nesse ano. Ano que vem vamos continuar. E vamos ter essa novidade, que é toda segunda-feira ter essa aula às 9 da manhã. Então, se você quiser aprofundar e ter esse contato mais presencial comigo, faça a inscrição no curso que está aí na tela, que o Lucas já colocou para você, com esse preço especial. Não há outro curso, eu já vi muito isso daí, inclusive eu pesquisei bastante no mercado, não há nenhum outro curso, que inclusive esse daqui você tem certificação do MEC. Esqueci de falar, um lado importante, esse curso, Vanderlei, há uma certificação do MEC, o curso de júri que o Lucas postou aí. Para você que termina ele, tem horas complementares, pode usar em concurso público, pode usar em atividade forense, ou seja, ele é certificado pelo MEC. É um curso que a gente fez neste ano e de tanta maestria, excelência que a gente conseguiu ter nesse curso, o MEC
acabou certificando o curso. Ou seja, é um curso que entrega mesmo teoria, prática, jurisprudência e o contato direto aí com o professor para a gente poder trabalhar mais nos grupos, fora as aulas que a gente tem. Bacana, pessoal? Então, grande abraço, fiquem com Deus aí, uma excelente semana. Segunda que vem a gente volta. Qualquer coisa, chama o Lucas aí, o Lucas está no grupo, está aí no chat, chama ele para você ter mais proximidade aí com o professor. E semana que vem, anota aí, coloca o sininho, coloca aí no seu telefone, lembrete, 9 horas, encontro marcado com o professor Cristiano Gonzaga. Então, toda segunda, às 9 horas. Grande abraço, pessoal. Fica com Deus.